Fala pessoal, muito boa noite a todos, bem-vindos a mais um estudo de fim de semana. Quem não me conhece, eu sou Evandro Lima, sou analista da Rico e é um prazer poder estar com vocês mais uma vez. Semanalmente a gente tem esse encontro marcado, domingo às 8 da noite, onde eu passo em primeira mão as minhas possibilidades, as minhas oportunidades, as minhas sugestões de operações de swing trade. Então eu sempre dou uma passada geral no final de semana para ver se tem alguma coisa interessante e aqui nesse programa vocês vão conhecê-las em primeira mão. Só que antes de começar, já deixe o seu joinha, se você é novo, se inscreve no canal e clica no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum vídeo. Vamos lá? Semana muito legal, muito importante aqui, a gente conseguiu um fechamento bem legal, acima da resistência de 112.650 e conseguindo consolidar mais esse rompimento. A gente está na busca da máxima histórica de 119.593. Então, com esse rompimento que nós conseguimos fazer na última sexta-feira, o caminho já está livre até bem próximo dela. Tem uma resistência antes em 117.700, tá? Então tem um bom espaço para se desenvolver nessa semana e a gente percebe que o mercado ele está realmente com esse sentimento positivo, o rallyzinho de fim de ano, o Natal está chegando e o mercado realmente está fazendo de tudo para chegar lá. Então realmente está com boas chances de chegar lá até o final do ano e quem sabe, né, até ultrapassar essa máxima histórica, um momento bastante importante. E diante desse embalo todo, eu consegui separar 4 possibilidades para a gente começar a atacar nesse início de semana, que são com Banco do Brasil, Enalta, AES Tietê e Ultrapar. Semana passada eu comentei com vocês que eu fiz uma mudança na minha forma de passar essas recomendações. Num primeiro momento parece um pouco mais complicado, mas na realidade é bem simples. Algumas operações, deixa eu voltar aqui a minha imagem em tela cheia. Algumas operações eu estou dividindo em 2 entradas. Então o que significa isso? Você tem um limite máximo de risco para tomar. Então é sempre bom ajustar o tamanho da posição em função da perda, se der tudo errado. Vamos supor que você tem um limite máximo de prejuízo ou de perda aceitável de R$100. Quando tiver entrada 1 e entrada 2, o que você faz? Você joga R$50 de risco na entrada 1 e R$50 de risco na entrada 2. Como é que a gente faz a continha para chegar na quantidade? Eu pego, nesse exemplo, R$50 dividido pelo preço da entrada 1 menos o stop. Aí vai me dar a quantidade de ações da entrada 1. Depois, entrada 2. Eu pego R$50, preço da entrada 2 menos o stop. Obviamente, se a entrada 2 está num preço menor, então a gente vai ter uma quantidade maior. Mas de modo que, se der tudo errado, a gente vai continuar perdendo aí R$100, não vai estourar essa perda. E se der certo, né, a gente vai estar o quê? A gente vai seguir em frente. Mas de qualquer forma, com essa entrada 2 sempre no preço um pouco mais abaixo, a gente melhora o preço médio. E o outro critério que eu adotei nessas novas recomendações é a realização parcial. Então assim que ele andar a distância da entrada até o stop para cima, eu faço a minha parcial. Se o meu preço médio ficou melhor, então as chances de chegar no ponto da parcial mais rápido também aumentam, porque é uma distância menor. Tá? Então algumas entradas vocês vão encontrar entrada 1 e entrada 2 e outras apenas uma única entrada e todas com realização parcial. Lembrando que o ponto da entrada 2, que ele fica sempre abaixo do ponto da entrada 1, ele só é válido se tiver um acionamento prévio da entrada 1. Ou seja, acionou a entrada 1, entrei no instante seguinte ou um tempinho depois voltou um pouquinho, pegou a entrada 2, legal, tá valendo. Agora, se pegar a entrada 2 primeiro, não vale, tá? Então tem que acionar primeiro a entrada 1. Bom, vamos ver agora as condições de cada uma, por que eu separei essas 4. Começando com o Banco do Brasil. Banco, a gente está vendo que os bancos estão num momento bastante bom, tá? Finalmente eles estão acordando depois de muito tempo adormecidos e eles parecem que não querem ficar de fora da festa. Então os bancos aí estão começando a se mexer e estão começando a ficar interessantes.
E Banco do Brasil me chamou a atenção, entre outros, tá? Na última sexta-feira ele chegou nessa região de resistência e está querendo romper. Observe que ele está se desenvolvendo bem, tá? Já está começando a trabalhar acima da média móvel de 200 períodos e mais um pouquinho romper dessa resistência, tendência de alta acima da média móvel de 200. Então tem tudo para se mandar para cima. Outra que me chamou a atenção, essa não está ainda com uma condição tão clara, mas tem um dado importante, tá? Traçando essa linha de tendência de baixa, ela já rompeu, voltou para ela, funcionou como suporte, aqui tem uma outra média móvel de 21 períodos também segurou, e agora ela está bem em cima da média móvel de 200. Então a gente está num ponto aqui que ela pode ficar muito interessante. Além de ter dessa LTB ter funcionado como suporte, tá? Mais um pouquinho ela superando a máxima de sexta, ela já começa a trabalhar em cima da média móvel de 200 e fica interessante para compra. Então coloquei ela também no meu radar. Mais uma, ASTT, tá? Essa aqui já está melhor, ela já está bem acima da média móvel de 200, mas o que chama atenção é essa linha de tendência de baixa que já foi rompida, também fez pullback, o backtest nela, testou, funcionou como suporte e já está se mandando para cima novamente. Também tem tudo para arrancar. E a última, ação da Ultrapar, tá? A Ultrapar está com uma bela formação de bandeira e já começando a ser acionada nesse pregão de sexta-feira. Então, mais uma que me chamou a atenção, ela parou numa região de resistência, o nosso gatilho está um pouquinho acima da máxima, tá? Vamos ver se a gente não vai perder, a exemplo do que aconteceu com Petrobras na sexta-feira. Coloquei um gatilho de compra com ela, abriu com gap de alta, infelizmente perdemos. Então, eu deixei 10 centavos de folga a partir desse fechamento de R$ 22,00. Bom, vamos aos pontos agora de entrada de cada uma. Banco do Brasil, uma entrada só, a partir de R$ 36,10, parcial R$ 38,50, alvo R$ 41,40 e stop R$ 33,70. Pessoal, esqueci de comentar, tá? Ao atingir o ponto da realização parcial, o stop vai para o ponto de entrada, tá? Se tiver uma entrada só, para o ponto da entrada 1. Se tiver duas entradas, para o preço médio, combinando essas duas entradas, tá? Mas assim que pegar a parcial, a gente já coloca o stop no ponto de entrada, de modo que se depois der tudo para trás, a gente não vai voltar para casa sem nada, já vai garantir um lucrinho. As outras três, todas com duas entradas. Enalta, entrada 1, 10,90, entrada 2, 10,55. Parcial 1, 11,65. Se pegar a entrada 2, a parcial muda para 11,19. Alvo 13,30 e stop 10,15. ASTT, entrada 1, 16,60, A2, 16,25. Parcial só com entrada 1, 17,40. Se pegar as duas, 16,96. Objetivo final, 18,29. E o stop da operação, 15,80. E finalmente, Ultrapar, entrada 1, 22,10, entrada 2, 21,30, parcial, se for só a entrada 1, 24,05, parcial, pegando as duas entradas, 23,05, objetivo final 25,55 e o stop da operação 20,15, tá? Então foi uma metodologia nova que eu comecei na semana passada, que eu acredito que a gente vai potencializar um pouquinho mais essas recomendações e a gente vai poder também ficar bem mais tranquilo. Com esse ponto de saída parcial, a gente consegue depois conduzir o trade de modo bem mais tranquilo. Tá bom então, pessoal? Fico por aqui, aproveitem bem esse restinho aí de noite aqui, esse finalzinho de domingo. Nos vemos novamente amanhã, para quem me acompanha nas lives de primeiros passos, a partir das 8h30, e quem não puder, domingão novamente, o próximo, estarei aqui mais uma vez, sempre nesse horário das 20 horas. Até lá então, pessoal. Muito obrigado, valeu!